Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, pessoas, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o professor Alan Douglas e eu vou estar aí hoje auxiliando vocês num conteúdo bem bacana, que é o conteúdo de máquinas térmicas. Sim, máquinas térmicas. Pra quem não sabe o que é máquinas térmicas, tá? São dispositivos que convertem a energia interna de combustíveis em energia mecânica, né? O que a gente chama aí de trabalho. Mas antes da gente ver como é que funciona de fato essas máquinas térmicas, a gente vai ver um breve histórico sobre como elas surgiram lá atrás. Tudo certo? Então sai daí, vem comigo que ela já vai começar. A primeira máquina térmica que se tem conhecimento surgiu lá no ano de 120 a.C. por um físico matemático chamado Heron, que viveu lá pela Alexandria, no Egito, certo? Bom, basicamente essa máquina, ela não tinha uma função útil a não ser a da diversão, para aqueles que ficavam ali ao redor observando. Como vocês podem ver nessa imagem aqui, essa máquina consistia de uma esfera oca que era conectada a uma caldeira. Essa caldeira continha uma bacia com água que era aquecida. Essa água, ao ser aquecida, ela evaporava por esses dois tubos aqui, que eram conectados à esfera, e depois escapavam da esfera por esses outros dois tubos em forma de L, para que assim a máquina pudesse fazer um movimento, no caso, um movimento de rotação. Exatamente assim. Depois de Heron veio a era das máquinas térmicas modernas, e o primeiro indivíduo que se destacou foi Savery, lá no ano de 1698. Ele criou aí uma espécie de bomba d'água, só que essa bomba d'água também não era tão efetiva assim, porque a máquina não tinha um poder de bombeamento muito forte. Ou seja, a água era bombeada de uma forma muito fraca. Vale destacar que com o desenvolvimento das máquinas a vapor, muitas das atividades que eram realizadas pela mão de obra humana e também por animais, começaram a ser realizadas por auxílio de uma máquina. Esse conjunto de mudanças aí que ocorreram na época ficou conhecido por nós como Revolução Industrial, que pode-se dizer que ficou aí marcada, né, caracterizada pela evolução da forma de trabalhar. Foi durante a Revolução Industrial que a lenda James Watt aí se destacou por aperfeiçoar a máquina a vapor de Savery, lá no ano de 1763. Yeah, boy. E a partir daí, as máquinas a vapor começaram a ficar mais sofisticadas. Houve o surgimento da primeira locomotiva e das primeiras Marias-Fumaças, que revolucionaram aí a forma de transportar pessoas e também matérias-primas de uma região para outra. Outro dado também que vale frisar aqui para vocês é que a Revolução Industrial teve 3 marcos principais na forma de trabalhar. A primeira de todas foi o artesanato, que era caracterizado aí pelo artesão que trabalhava por conta própria, tinha suas próprias ferramentas, seu estabelecimento, sua matéria-prima, era uma forma mais flexível de trabalho. Porra! Logo após o artesanato veio aí a manufatura, que também era caracterizado pelo trabalho do artesão, porém aqui o artesão trabalhava sob a gerência e a supervisão de um burguês safado, né? Bando de burguês safado! E por fim, o sistema fabril. Foi aqui que as fábricas foram implementadas. Havia aí a contratação dos trabalhadores, né, da mão de obra humana apenas para operar as máquinas. Com isso, houve a diminuição do trabalho braçal. Ainda bem. Bom, a gente sabe que para as máquinas a vapor, as máquinas térmicas no geral, funcionar, elas precisam de uma fonte de energia. E essa fonte de energia é conhecida por nós como combustível. Esse combustível já vem sendo operado por nós desde lá da pré-história. Plantas não são usadas apenas como alimento, mas como combustível. A capacidade humana de provocar a combustão de galhos e troncos foi utilizada para cozinhar, fabricar novos materiais já na pré-história. À medida que o ser humano consegue obter temperaturas mais elevadas utilizando fogo, foi possível conhecer e usar novos materiais como a extração do ferro e outros minérios. E o carvão mineral, que passou a ser usado como combustível já há 1000 anos antes de Cristo. No século 17, o petróleo começou a ser utilizado na iluminação e a partir do século 19 em fábricas e veículos. Como a gente já bem sabe, as máquinas térmicas são dispositivos que convertem a energia interna de um combustível em energia mecânica, né, o trabalho. Mas como que as máquinas térmicas funcionam, professor? Bom, basicamente, as máquinas térmicas utilizam uma fonte quente e uma fonte fria. Elas utilizam a energia na forma de calor
gás ou vapor em expansão térmica. A máquina térmica vai precisar aí de uma fonte de calor, de combustível que libere energia térmica. Pode ser lenha, gasolina, um reator nuclear ou outros derivados de petróleo. E essa fonte de calor vai transferir energia para a máquina, aí a máquina realiza um trabalho e ela vai se mover, ela vai se deslocar. E durante esse processo de transferência de energia, ocorre a perda do calor. Detalhe: quanto menos calor a máquina perde convertendo maior quantidade de energia térmica em trabalho, mais eficiente ela é. Então, é basicamente assim que funcionam as máquinas térmicas. Ao final do processo, a substância de trabalho inicial sempre volta ao seu estado inicial. Na máquina térmica, sempre a fonte quente vai perder um pouco de calor para a fonte fria. Porque se vocês lembrar lá atrás, o calor, que é a energia térmica que está em trânsito, ela sempre vai de um local de maior temperatura para um local de menor temperatura. Por exemplo, no motor dos carros ou das motos, apenas 30% da energia térmica que é proveniente da combustão do combustível é utilizada para mover o automóvel. E o restante é perdido aí na forma de calor. Quer uma prova disso do que eu estou falando? Dever de House. Bom, basicamente do que você vai precisar para realizar essa experiência aí é da sua mão, uma moto ligada, óbvio, quanto mais tempo ela estiver ligada, melhor. Por fim, é só encostar sua mão no motor. Pô, a gente viu como funciona na moto, mas nos carros é um pouquinho diferente. Para aqueles que são assim, sabe, mais especialistas em montar e desmontar um carro todo como eu. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Mentira! Esse calor perdido, ele é transmitido para uma fonte fria, que é conhecida aí por nós como radiador. É o radiador que tem a função principal de refrigeração do calor. Bom, pessoal, a aula de hoje vai se encerrando por aqui. Ah, eu sei. Mas pra quem é pobre, tudo que é bom dura pouco. Bom, tamo junto, família. Um forte abraço, satisfação. Até o nosso próximo encontro. Fui! Pego o dinheiro, jogo na beat, deu na previsão que eu já chuveio de uísque. Ontem não tinha grana pra tá na suíte, hoje eu paguei a